Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É uma alegria ter vocês aqui em nosso canal, onde nós estudamos a Bíblia, onde nós falamos sobre aspectos doutrinários, a fé, a religião, tudo baseado neste livro aqui, este livro sagrado. E estamos em uma série muito especial, e nesta série estamos estudando sobre o juízo investigativo. Já passeamos aí por vários capítulos da Palavra de Deus e chegamos finalmente ao livro de Daniel, onde nós estamos analisando a estrutura do livro, estamos analisando aquele versículo de Daniel 8, verso 14, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Será que essa doutrina do juízo investigativo é apenas uma ideia dos adventistas, sem respaldo, sem apoio bíblico? Como é que nós podemos entender esse assunto? Então, fica com a gente até o final desse vídeo, porque hoje nós já começamos a entrar nas partes mais densas. Hoje nós vamos realmente dar uma aprofundada no assunto. No capítulo anterior nós vimos sobre Antíoco Epifânio. Então, olha, o vídeo de hoje está imperdível, fica com a gente até o final, tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Bom, meus amigos, no vídeo anterior nós vimos a impossibilidade de Antíoco Epifânio ser o cumpridor da profecia de Daniel 8,14. Não há possibilidade alguma, respeitando a análise exegética do capítulo 8, olhando todos os pormenores do capítulo 8, olhando para a estrutura gramatical, bem como para a história. Nós percebemos que Antíoco, ele passa longe das descrições que Daniel apresenta no capítulo 8 de seu livro. As explicações que o anjo Gabriel traz para o profeta Daniel, elas inviabilizam de maneira contundente a possibilidade de Antíoco Epifânio ser o cumpridor desta profecia, sendo ele o chifre pequeno que aparece em Daniel 8. Nós percebemos claramente que o único império que se encaixa perfeitamente nas descrições da profecia é o Império Romano. Você vai perceber que no livro de Daniel há uma estrutura fantástica de repetição e ampliação, onde o capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 tratam de impérios e não de reis específicos. Antíoco Epifânio não tinha possibilidade alguma de ser um reino à parte, um chifre à parte, uma vez que o próprio anjo diz que o chifre é uma representação de reino. Como que Antíoco Epifânio seria um reino à parte se ele faz parte do Império grego, ali da dinastia dos Seleucidas? Nós vimos no estudo anterior que o próprio anjo diz que este chifre pequeno deveria aparecer no final do reinado. Ora, Antíoco foi o oitavo em uma dinastia de mais de 20 reis da dinastia dos Seleucidas. Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, identificou as ações do chifre pequeno de Daniel 8 como algo futuro. Quando Jesus diz assim, olha, quando vocês virem, futuro, a abominação desoladora. Ora, você vai encontrar no capítulo 8 de Daniel, sendo dito que o chifre pequeno traria abominação desoladora. E Jesus disse, olha, quando vocês virem isso acontecer, o que o profeta Daniel profetizou, esta abominação desoladora. Ora, se Jesus coloca para o futuro, quem sou eu para dizer que era Antíoco Epifânio? Então você já pode descartar Antíoco da profecia. Entendemos que o Império Romano se encaixa muito melhor nesta profecia de Daniel 8, seguindo aquela estrutura do livro, né, de repetição e ampliação. Você tem os impérios aparecendo, então, logicamente, o Império Romano deveria aparecer no capítulo 8. Muito bem, o texto de Daniel 8,14 diz, até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Ora, Antíoco nós percebemos que não pode ser o cumpridor. Nós entendemos também que depois de 2.300 anos haveria uma purificação do santuário e o santuário deveria, portanto, ser o santuário celestial, de acordo com Hebreus capítulo 9, que diz que as coisas celestiais pertencentes ao santuário celestial, que não foi feito por mãos de homem, deveriam ser purificadas, mas não com sangue de carneiros, de bodes, e sim com sacrifícios superiores, isto é, do Senhor Jesus Cristo. Então, já percebemos pelo livro de Hebreus que há uma necessidade de purificação do santuário celestial. Mas qual que é a data de início? Para a gente fazer um cálculo correto, eu preciso saber quando que começa, para eu saber até onde vai esses 2.300 anos. A resposta não está em Daniel 8, verso 14. Daniel 8, verso 14 diz apenas que o santuário seria purificado. Ok.
Depois de 2.300 anos. Depois de 2.300 anos, contando a partir de onde, pastor? Qual o ponto de partida? Qual o ponto inicial? É isso que nós vamos responder hoje aqui em nosso vídeo. Vamos entrar no capítulo 9 do livro de Daniel. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 9 para nós estudarmos. Está com a Bíblia aberta? Vamos ler o finalzinho do capítulo 8? Por que é importante a gente ler o final do capítulo 8? Porque a profecia terminou com o anjo explicando tudo para Daniel. O anjo disse, olha, quem é o carneiro, que eram os reis da Média e da Pérsia, os 2 chifres, ele explica direitinho. Depois ele fala quem que era o bode, ele diz quem foi o primeiro chifre, né, uma representação de Alexandre o Grande e a sua dinastia. Depois nós tivemos ali o reino, né, da Grécia sendo dividido em quatro reinos. Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco foram os generais de Alexandre o Grande que assumiram o reino e dividiram o reino em 4. O anjo explicou tudo. Só tem uma parte que o anjo não explicou. Olha só, o capítulo 8 e o verso 26 e 27 diz assim, a visão da tarde e da manhã, esse é o anjo Gabriel falando, que foi dito, olha, ela é verdadeira, tu, porém, fecha a visão, encerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Eu, Daniel, me enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então levantei-me e tratei do negócio do rei. Daniel ficou angustiado, ele ficou abismado com aquela visão, ele ficou perturbado, porque a parte que tinha mais chamado a atenção de Daniel tinha sido a parte da purificação do santuário. E eu vou explicar por quê. Imagine, Daniel estava no cativeiro babilônico. Havia profecias da duração daquele cativeiro. E a gente vai perceber no início do capítulo 9 o porquê Daniel ficou bastante preocupado. Olha só, capítulo 9. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor para buscar com orações, com rogos e jejum, e pano de saco e cinza, e orei ao Senhor, meu Deus, e confessei o pecado, e ele confessa o pecado da nação de Israel. Por que Daniel está fazendo isso? Veja bem, Daniel olha para a profecia do livro de Jeremias, e a profecia dizia que o cativeiro babilônico duraria quanto tempo? 70 anos, ok? Então ficou claro para Daniel que o cativeiro babilônico duraria 70 anos. Entretanto, esses 70 anos aparentemente deveriam se estender. Por quê? Porque o anjo Gabriel, na visão anterior, na visão do capítulo 8, falou sobre a Medo-Pérsia, falou sobre a Grécia, falou que viria um chifre que faria guerra e destruiria o santuário, e deitaria a verdade por terra. E após esse chifre pequeno fazer guerra contra o príncipe dos príncipes e deitar a verdade por terra, houve-se uma voz e a voz dizia que o santuário seria purificado depois de 2.300 anos. 2.300 tardes e manhãs, que significam 2.300 dias, e na profecia um dia equivale a um ano. Aí Daniel fica preocupado. Daniel diz assim, peraí. Não eram 70 anos? Por quê? Porque Babilônia havia destruído Jerusalém, havia destruído o templo. O templo estava destruído. E aí Daniel pensou assim, a profecia dizia que eram 70 anos que nós íamos ficar aqui. Agora o anjo fala de um tal de 2.300 anos? Daniel entra em desespero, Daniel fica agoniado, Daniel começa a orar, Daniel começa a jejuar, ele se veste de pano de saco, de cinzas, e o que acontece é que o anjo Gabriel é enviado novamente a Daniel quando ele está orando. E o anjo diz bem assim, olha, verso 20 do capítulo 9. Estando eu ainda falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, Israel, lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando em oração, o varão Gabriel, o anjo Gabriel, que eu tinha visto no princípio da minha visão, que visão? Isso aqui a gente vai explicar. No princípio da minha visão, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Do princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar porque és homem muito amado. Toma, pois, o sentido na palavra e entende a visão.
Olha, o anjo Gabriel saiu e disse, agora Daniel, vou te explicar a visão. Fui enviado para explicar para você a visão. E aí o anjo começa a explicação, presta bem atenção. Verso 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação. E até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Verso 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso será até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Eu fico imaginando a cara de Daniel com a explicação do anjo. O anjo veio para explicar. Mas você viu a quantidade de informações que estão presentes nesses poucos versos aqui? Quanta coisa foi dita? Daniel continuou sem entender. Daniel não entendeu a explicação do anjo. Mas o livro de Daniel não foi feito para que o próprio Daniel entendesse naquela época. A gente vai perceber isso lá no final do próprio livro. No verso 9 do capítulo 12 de Daniel, o anjo diz para ele assim, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas, seladas até o tempo do fim. Então, o livro de Daniel, nessas partes proféticas aqui, que são mais densas, não foi para que Daniel entendesse. Agora, pastor, mas aqui está falando de 70 semanas, ou seja, são 70 vezes 7, né? Porque semanas tem 7 dias, dá 490 dias, e na profecia um dia equivale a um ano, portanto seriam 490 anos. O que tem a ver com as 2.300 tardes e manhãs? Aqui a gente precisa fazer algumas análises que são muito importantes, e eu quero mostrar para vocês que existem vínculos terminológicos que fazem com que o capítulo 8 e o capítulo 9 estejam intimamente ligados, entrelaçados, tá bom? A primeira coisa que eu gostaria de analisar com vocês é o verso 21. Estando eu, digo ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio. Queridos, dê uma lida no capítulo 9 e você vai perceber que Daniel não teve visão nenhuma no capítulo 9. Daniel só está orando. De que visão Daniel está falando? Só pode ser a visão anterior. E a única visão anterior é a visão do capítulo 8. Portanto, o anjo vem para fazer Daniel entender a visão que havia sido dada no capítulo 8. Isso é muito óbvio. Porque se Daniel, ele diz no verso 21 que o anjo Gabriel, que ele tinha visto no início da visão, veio voando rapidamente, e o anjo diz, olha, Daniel, agora eu saí para fazer você entender o sentido. Toma, pois, o sentido da palavra e entende a visão. Que visão? Se não houve visão no capítulo 9, Daniel começa angustiado, orando a Deus, lendo o livro de Jeremias, entendendo que eram 70 anos, e ele começa a chorar, a orar, a fazer jejum, e agora o anjo vem e diz assim, Daniel, não tem a visão que você não entendeu? Agora eu vim fazer você entender a visão. Aí a gente precisa também considerar alguns aspectos. Ora, fazer Daniel entender a visão, mas a visão ficou clara. Quem que era o carneiro? Ficou muito fácil, porque o anjo disse quem era o carneiro. São os reis da Média e da Pérsia, só dá uma olhadinha no capítulo 8. Quem é o bode? O anjo diz, bode peludo é o rei da Grécia, o primeiro chifre, aquele chifre grande, era o primeiro rei. Depois vai ser quebrado, significa que subirão 4 chifres no lugar, isso significa que 4 reinos se levantarão daquele mesmo reino, mas não com a mesma força. Tá tudo claro. A única parte que Daniel não entendeu no capítulo 8 foi justamente o final, quando fala daquele chifre que vem fazendo barbaridades e até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E o anjo termina o capítulo 8 dizendo, sabe aquela parte da tarde e da manhã, Daniel? Sim, explique, pode falar, tô ouvindo, tô atento. A parte da tarde e da manhã é verdadeira.
e você encerra a visão porque só vai se cumprir daqui a muito tempo. Aí Daniel entrou em desespero, Daniel ficou angustiado. E agora o capítulo 9 entra exatamente com essa proposta. O anjo chega e diz, eu vim fazer você entender a visão. Qual visão? Se no capítulo 9 não tem visão, naturalmente nós estamos falando da visão do capítulo 8. E aqui eu queria fazer a análise desses vínculos terminológicos. Veja bem, existem duas palavras que são usadas no livro de Daniel, aqui no capítulo 8 e 9, de maneira proposital para visão. A palavra razon, em hebraico, quer dizer visão, e a palavra maré, em hebraico, também quer dizer visão. Por que Daniel não usou só uma palavra? A designação para visão na forma do termo maré aparece no capítulo 8, verso 16 e também do versos 26 e 27. No último versículo, ele se refere especificamente à maré das tardes e manhãs. Aparece outra vez em Daniel 9, 23. Compreende a visão, maré. Diferentes eruditos têm reconhecido um vínculo entre os capítulos 8 e 9 por causa do uso desse termo. Muito bem, quando nós olhamos para o capítulo 8 de Daniel, nós percebemos que o termo razon, a visão, refere-se à visão do todo, não é? O bode, o carneiro, os chifres que vão aparecendo e a guerra, tudo, toda a visão, incluindo a tarde e manhã, é chamada de razon. Razon, a visão todo do capítulo inteiro do capítulo 8 de Daniel é chamado razon. Só que quando o anjo quis falar de maneira específica da tarde e da manhã, ele usou um outro termo. Daniel escreveu aqui a maré. Olha só o que diz no capítulo 8, por exemplo, verso 26. E a maré da tarde e da manhã, ou seja, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, encerra a razão, ou seja, a visão como um todo, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Então, o anjo, ele troca de expressão, ele fala da razão, da visão como um todo, mas aí agora, quando vai falar da tarde e da manhã, ele usa o termo maré. A visão da tarde e da manhã, como que especificando aquele ponto que Daniel tanto queria saber, mas que agora o anjo diz, olha, não é para você, encerra, vai só se cumprir no tempo do fim. Quando chega o capítulo 9, o anjo retoma dizendo, olha, Daniel, vim fazer você entender a visão. Adivinha qual é o termo que é usado? Razão ou maré? Porque, veja, o razão ficou fácil de entender. Eu já expliquei. O anjo disse claramente quem era a representação daquele carneiro com os 2 chifres. O anjo disse qual era a representação do bode com aquele primeiro chifre grande e depois 4 chifres que surgem no lugar. O anjo explicou tudo. A única parte que o anjo não explicou foi a parte da tarde e da manhã, que ele chama no capítulo 8 de maré, no verso 26. Agora, quando chega no capítulo 9, o anjo diz assim, estando eu falando, capítulo 9, verso 21, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, e aqui fala razão, a visão do início, e ele me instruiu falando, dizendo, olha, eu saí no início das tuas súplicas, saiu a ordem para eu vir te declarar, porque és homem muito amado. Toma, pois, sentido, verso 23, toma, pois, sentido na palavra e entende a maré. É como se o anjo estivesse fazendo um link. Olha, Daniel, eu disse para você que a maré da tarde e da manhã era verdadeira e que só vai se cumprir no tempo do fim, mas que você não deveria entender ali agora. Pronto, eu vim fazer você entender a maré, ou seja, vim fazer você entender esta visão, esta parte da visão. É muito fantástico o vínculo que existe aqui. Esses vínculos terminológicos, ligando o capítulo 8 com o capítulo 9, mostram para nós que o capítulo 9 não é independente do capítulo 8, ao contrário, ele nos fornecerá o ponto de partida da profecia dos 2.300 anos. Continuando, nós temos ainda um outro termo que é usado aqui no capítulo 9, e este termo diz o seguinte, capítulo 9, verso 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Aqui o verbo usado é o verbo hatar, da língua hebraica. O verbo usado por Gabriel em sua primeira declaração é uma forma passiva, que seria o nifal, na língua hebraica, da raiz hatar. E por se tratar, em certo sentido, de um rapax legomena, isto é, o que é um rapax legomena? Deixa eu explicar para vocês. É uma expressão que ela aparece uma única vez na Bíblia e não aparece em lugar mais nenhum. Existem algumas expressões na Bíblia que elas não aparecem 2 vezes. Elas só aparecem uma naquele único lugar e nunca mais. O verbo hatar, nesta forma, no nifal, que seria uma forma passiva,
ela só aparece aqui e em mais nenhum lugar. Como eu dizia, por se tratar, em certo sentido, de um rapax legomena, a sua significação tem gerado conflitos. Entretanto, os significados de decretar ou determinar, conforme nós lemos no verso, derivam do hebraico mishnaico, que data de 1 milênio depois de Daniel. Todavia, mesmo no hebraico mishnaico, o significado mais comum era cortar. Ou seja, essa expressão ratar, sendo traduzida por determinar, decretar, essa expressão ela só vai ser usada desta forma, com esta tradução, 1000 anos depois de Daniel, na Mishnah. Então veja, como que era o uso deste termo antigamente? Nós temos que fazer comparações com outras literaturas da época. E a evidência principal comparativa é do cananita ugarítico, do 13º século antes de Cristo, ou seja, 1300 anos antes de Cristo, que apoia essa noção verbal da raiz cortar, mas não as suas ideias posteriores de decretar ou determinar. Então, quando você vai para uma comparação bem antiga, você vai perceber que o termo ratar, ele quer dizer cortar. Mas não faria sentido 70 semanas estão cortadas. É melhor usar o termo da Mishnah, não como foi traduzido posteriormente. 70 semanas estão determinadas, só que quando nós entendemos que o capítulo 9 ele está em íntima relação com o capítulo 8, que o capítulo 9 tem vínculos linguísticos com o capítulo 8, e que o anjo veio para explicar uma determinada parte da visão que ficou obscura para Daniel, logicamente, um período de tempo mencionado aqui, 70 semanas, ou seja, 490 anos, estão cortados. Bom, se foram cortados, porque esse era o significado de ratar naquela época, e não decretar, e não determinar, se eles foram cortados, ora, eu não tenho como cortar, por exemplo, 10 de 5. Se eu tenho 5, eu não tenho como cortar 10 daqui. Agora, se eu tenho 10, eu tenho como cortar 5, a metade disso. Se eu tenho 490 anos e esses 490 anos foram cortados, precisa ser de um período maior, óbvio. Qual período maior nós temos no capítulo 8? 2300. Então a profecia de Daniel, capítulo 9, é que começa a lançar luz ao capítulo 8, na resposta. Mas como que eu sei que é a resposta? Porque o anjo disse que ele veio para responder a parte da tarde e da manhã. Então tudo que o anjo está dizendo tem vínculo total com Daniel 8,14. E o anjo chega e diz assim, olha, esses 490 anos foram cortados de um período maior, naturalmente, os 2300, para o teu povo, para a tua santa cidade, com alguns objetivos, para que a nação de Israel fizesse cessar a transgressão e fazer a justiça, e selar a visão e ungir o santo dos santos. Aí viria o Messias. Aí ele diz assim no verso 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Aqui nós temos uma coisa interessante. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. Então, o anjo dá o ponto de partida desses 490. Logicamente, se o anjo deu o ponto de partida dos 490, é lógico inferir que o ponto de partida daqui é, então, o ponto de partida dos 2.300 anos. Opa! Então, eu preciso saber quando que foi esta data, porque foi na época em que houve um decreto para restaurar e edificar Jerusalém. Ah, maravilha! Então a gente vai para o livro de Esdras, o livro de Neemias, e ali nós encontramos os decretos, e nós temos 3 decretos. Uou. Aí agora, pastor, ficou difícil. Nós temos o decreto de Ciro, nós temos o decreto de Dario, e nós temos o decreto de Artaxerxes. Oh. Se nós temos 3 decretos, como saber qual deles é o que cumpre as exigências da profecia de Daniel 9? O primeiro decreto foi de Ciro, e você vai acompanhar isso no livro de Esdras, se você ler a sua Bíblia no livro de Esdras, no capítulo 1, fala de Ciro. Ciro mandando os judeus voltarem para Jerusalém, cumprindo a profecia de Isaías, que dizia que ele assim o faria. E Ciro então manda reedificar ali o templo. Quando Ciro vê a profecia a seu respeito, ele diz,
Bom, se já foi feita esta profecia, então que o povo de Israel volte para Jerusalém, e ele dá ordem. Entretanto, a gente vai perceber que com o passar do tempo, no próprio livro de Esdras, o processo não foi concluído. O processo não chegou aos finalmente. Por quê? Porque inimigos começaram a dizer que o povo de Israel ia se revoltar e etc. Você vai ver isso no capítulo 4. Os samaritanos acusam os judeus ao rei Artaxerxes e a construção do templo é proibida. Então, não chegou a concluir ainda. E aí nós temos um segundo decreto. Você vai ver esse segundo decreto lá no capítulo 6. O rei Dario confirma a ordem de reedificar o templo. E aí o povo retoma as atividades, porque os samaritanos e Sambalate, Tobias e a turma lá ficou perturbando e buzinando no ouvido do rei, dizendo, olha, eles vão se revoltar contra vocês. Dá uma pesquisada aí, dá uma olhada nos livros que o senhor vai ver. O rei vai lá olhar quem era a nação de Israel. Ah, foram eles que se revoltaram e na época da Babilônia eles foram destruídos e tal. Aí o rei diz, opa, para esse negócio aí. Pararam a construção. E aí Dario diz, pode continuar. E nesse processo de começar a construção, aí para a construção, depois recomeça a construção, para a construção, houve um terceiro decreto. E aqui no capítulo 7, Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém para proclamar o edito em favor dos judeus, dizendo, olha, deixa eles em paz e deixem eles reconstruírem a cidade, os muros, que era aquilo que estava previsto na profecia, que as ruas e as tranqueiras, não somente o templo deveria ser reconstruído, mas a cidade como um todo, os muros e etc. E aí então Artaxerxes dá esse terceiro edito, este terceiro decreto, e lá no capítulo 7, verso 12, Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita, por mim se decreta que no meu reino todo aquele povo de Israel e dos seus sacerdotes, levitas, que quiser ir contigo para Jerusalém, que vá. E aí ele vai falando o que deve ser feito, e até dinheiro, etc., deveria ser levado. E aí no verso 23, assim, tudo quanto se ordenar segundo o mandato do rei do Deus do céu, prontamente se façam para a casa do Deus do céu, porque para que haveria grande ira sobre o reino do rei e dos seus filhos, deixa o povo deste Deus, o Deus dos céus, reconstruírem e confirmarem tudo aquilo que eles desejarem. Este decreto foi feito no ano 457. Este decreto aqui foi o último decreto. Alguns entendem que esse Artaxerxes aqui era o esposo da rainha Esté. E talvez por influência dela e por aquela história que vocês já conhecem, este rei fez um decreto assim cabal e dizendo agora vai, olha, já começou com Ciro, parou, Dario deu outro, mas agora é o decreto final e realmente chegou à conclusão, tudo que deveria ser feito, foi reconstruído, foi terminado, enfim. Aí nós entendemos que esse decreto do ano 457, ele chega como um decreto realmente que vai atender às exigências de Daniel, capítulo 9, porque Daniel dizia, olha, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. E aí fala da reedificação da cidade como um todo, do templo, mas também ali os muros. Houve decreto que foi mais para o templo de maneira específica, mas o decreto de Artaxerxes, ele contempla a finalização da construção de Jerusalém. Muito bem, agora nós sabemos o ponto de partida que foi o ano 457. Sabemos que este também deveria ser o ponto de partida das 2.300 tardes e manhãs. Maravilha! Agora, pastor, só falta a gente entender esses 490 anos, 70 semanas. Explica isso daqui. Bom, eu vou explicar para vocês esta profecia, os 490 anos, estas 70 semanas no nosso próximo vídeo. E no vídeo seguinte, teremos o Hilton explicando a mesma coisa, só que de uma maneira espetacular. Ele apresenta os cálculos do ciclo metônico, da astronomia, e ele vai mostrar que a data cumpre exatamente como foi predito. Olha, gente, e se você olhar o que ele apresenta, é algo que
é ciência, é matemática, não tem como dar errado, é um negócio assim fabuloso. Então, próximo estudo nosso, nós vamos falar sobre as 70 semanas, vamos explicar. Você já percebeu, pelo estudo de hoje, só recapitulando, que o capítulo 9 é uma resposta ainda, uma continuação do capítulo 8, é uma resposta para aquilo que Daniel não tinha entendido, mostramos os vínculos que existem entre os capítulos e mostramos que o ponto de partida é o ano 457, ali com o decreto de Artaxerxes. Muito bem. Entendendo estes detalhes, no próximo estudo nós vamos avançar e explicar as 70 semanas. Vocês percebem que nós estamos indo passo a passo para que você não fique confuso. Até o nosso próximo vídeo, portanto, que Deus abençoe você.